A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre uma temática bíblica, um tema. E nesta noite o tema escolhido foi arrependimento. O arrependimento, eu costumo dizer que está dentro da classe das doutrinas esquecidas da atualidade. Hoje em dia nós temos muitos pregadores em cima dos púlpitos das igrejas, mas poucos pregadores estão pregando sobre o arrependimento. É por isso que eu falo que ele é uma doutrina esquecida, assim como salvação, santidade, perdão, entre outras doutrinas. Se você for numa livraria da sua cidade, dificilmente você vai encontrar um livro na prateleira em destaque com um tema sobre arrependimento. Geralmente o que vai estar em destaque lá é como prosperar, 10 passos para ter uma vida de paz ou de prosperidade, vencendo o gigante, esses tipos de mensagem que são mais mensagens de autoajuda. Não que seja errado ministrar uma palavra de motivação, de impulso aos irmãos na igreja. Mas eu acredito que a igreja do Senhor ela não precisa de mensagens de autoajuda, mas sim de ajuda do alto. Então, tendo em vista que muitos hoje se esqueceram do arrependimento, eu queria falar só um pouquinho sobre ele. Não vou me aprofundar, meu objetivo é alcançar pessoas novas na fé e que tenham um pouco de interesse de conhecer mais sobre o assunto. E se houver algumas dúvidas, depois a gente pode estar tirando e se aprofundando mais nesse tema. Mas o arrependimento foi a primeira mensagem pregada por Jesus. Mateus capítulo 4, verso 17, Jesus surge no cenário para iniciar o seu ministério de pregador, falando da seguinte maneira: arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Mas o que é arrependimento? Imagina aqui comigo, um homem está seguindo uma estrada e de repente ele vê uma placa dizendo que aquela estrada está em obras e que o final dela é um penhasco, um penhadeiro, que ele está correndo perigo de vida. No primeiro retorno ele vira e segue o caminho oposto, porque ele creu no que aquela placa lhe estava dizendo e ele não quis pôr sua vida a prêmio, não quis pôr sua vida em risco. Da mesma forma, assim, é para com a gente que tem fé e crer no Senhor Jesus. Imagina comigo que a gente estava vivendo a nossa vida, à torta e à direita, pecando, adulterando, mentindo, fazendo um monte de besteira, um monte de coisa. Estávamos na estrada da condenação, indo direto para o inferno. Mas aí, uma placa chamada Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, estava posta no nosso caminho. E essa Bíblia nos ensinou que nós temos que nos arrepender e crer no Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, pois Ele é o nosso retorno, é o nosso desvio da perdição, pois nós estávamos a caminho da destruição das nossas almas. E agora, nos arrependendo e crendo no Senhor Jesus, nós podemos escapar da condenação. Nós podemos se desviar do despenhadeiro que nos conduzia para o inferno e para a condenação eterna. O arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de atitude. Mas não pode-se mudar a atitude se não mudar primeiro os pensamentos e os sentimentos. Renovando a nossa mente de acordo com o nosso entendimento, nós vamos produzir arrependimento em ações e atitudes. Primeiro mudamos aqui, depois mudamos aqui e depois mudamos nossas ações e nossas atitudes. Você entendeu o que é arrependimento? Então, tendo em vista que a palavra arrependimento está escasso na mensagem do Evangelho, eu quero lembrar a você pregador, a você pastor, e falar com você novo convertido, que o arrependimento foi a principal mensagem do Evangelho. Deus ficou cerca de 400 anos em silêncio. Ninguém levantou-se para profetizar no nome do Senhor, pois o Senhor havia cessado as profecias e não estava levantando ninguém para falar com o seu povo. Nesse período de silêncio, o povo viveu como queria, a seu bel prazer. Mas o silêncio foi rompido quando o homem, filho de um sacerdote,
e de uma senhora já de idade, chamada João Batista, começou a pregar no deserto da Galileia. E olha que interessante, ele não pregou uma mensagem de autoajuda. O povo estava perdido e em pecado. Então João Batista surgiu do cenário pregando a mensagem de arrependimento, chamando o povo para produzir frutos dignos de arrependimento, pois eles não iriam escapar da ira de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, quando iniciou seu ministério de pregador, já foi dito aqui no vídeo, ele iniciou pregando o arrependimento aos seus ouvintes. Ele formulou seus discípulos, colocou a escola de discípulos em ação, e quando ele foi para os céus assentar à destra do Pai, seus discípulos ficaram aqui na terra. E olha que impressionante, em Atos dos Apóstolos, quando eles começaram a pregar o Evangelho, eles começaram com a palavra de arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, para que alcance o refrigério da vossa alma, e sejam perdoados os seus pecados, e sejam batizados em nome de Jesus. Esta foi a mensagem que o apóstolo Pedro pregou. E que novidade! 3.000 almas se converteram no nome do Senhor Jesus. 3.000 almas se arrependeram dos seus pecados e entregaram a sua vida para o nosso Senhor. Esta é uma mensagem poderosa. O arrependimento ainda é válido para os dias de hoje. Não podemos viver à torta e à direita em nossos pecados sem o arrependimento. A Bíblia nos ensina que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões, esse jamais vai prosperar. Pastor, o que eu tenho que fazer para que Jesus me perdoe de toda a maldade que eu fiz? Simplesmente se arrependa, pois o perdão de Deus está posto para todo aquele que se arrepender. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Deus abençoe.